em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor, bom dia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Um abraço aí inesquecível e especial ao pessoal aí de Apuiarés, que nós estivemos lá no último domingo, na corrida da doutora Raquel, no último sábado, na verdade, dia 19, na corrida da doutora Raquel Alves, comemorando 25 anos de consultório lá em Apuiarés. E aí, ali na oportunidade, pudemos entregar os troféus do programa Alerta Geral para os vencedores e também ver pessoalmente vários ouvintes e filhos de ouvintes que vieram nos procurar lá nessa oportunidade. Ok, professor Paulo Bacelar, e nós começamos o programa de hoje abordando aqui sobre esse tema dos empregados domésticos. A contribuição previdenciária dos trabalhadores domésticos é essencial para garantir proteção social e segurança presente e no futuro. Nesta semana, dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social revelam que 1.500.000 profissionais da categoria estão vinculados ao INSS, assegurando acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Esse vínculo representa um avanço na valorização e formalização da profissão, que historicamente enfrentou a informalidade. E a gente abre hoje, portanto, o especial Caminhos da Aposentadoria com o professor e advogado Paulo Bacelar, trazendo esses dados e a importância do vínculo dos trabalhadores domésticos. Sobre esse assunto, professor Paulo Bacelar, quais são os caminhos para homens e mulheres que atuam como domésticos? Eles podem contribuir para o INSS, professor? Marcos, realmente foi um avanço muito grande, né, com a edição da Lei Complementar número 150 em 2015, né, só a partir dali de 2015, com o surgimento aí também da informação através do E-Social, as empregadas domésticas que já tinham direito previdenciário, mas era uma coisa mais simples, era uma contribuição previdenciária apenas no carnê, né, que o patrão pagava em carnê para ela, para a empregada doméstica. Era uma contribuição de 8% para ela e 12% para o patrão. E a partir de 2015 ela foi igualada praticamente aos direitos dos empregados normais, que a gente fala de normal, né? Empregado de empresa, empregado seletista. A empregada doméstica, ela tem essa lei que é específica para elas, a Lei Complementar 150, não é regido pela CLT, mas é pela Lei 150, e ela passou a ter direito à FGTS, passou a ter direito ao seguro de acidente de trabalho. Então, se a segurada se acidenta no trabalho, ela vai ter direito, a partir daí, ela vai ter direito ao auxílio-doença acidentário, que dá direito a ela estabilidade de 1 ano. Ela pode ter direito ao auxílio-acidente, que é aquela indenização para quando a pessoa tem uma baixa na sua atividade laboral por conta de um acidente. Ela deixa de ter deixa de poder exercer algumas atividades, e aí tem direito a esse auxílio-acidente, que é um benefício indenizatório, e ela poderá continuar contribuindo, né, trabalhando na atividade. Então, ela passou a ter direito a tudo isso. Não é a empregada doméstica, né? O empregado doméstico e a empregada doméstica, tanto para homens para as mulheres. A gente tem que acabar um pouco com esse preconceito, né? Então, por exemplo, os motoristas particulares de uma família, motorista, homem ou mulher, é o empregado doméstico.
até piloto de helicóptero particular para um empresário que leva a sua família para andar de helicóptero, né, na mobilidade da família, é empregado doméstico. Então ele vai ter direito a todos os benefícios da Previdência Social que os empregados têm. Então vai ter direito a férias, 13º, FGTS, que não pagava, que não era direito da empregada doméstica até 2015, né? A não ser que ela fosse cadastrada na Receita Federal, um número SEI para ter direito a FGTS, era uma coisa mais complicada. E agora não, ficou mais fácil, registrado no SEI. No E-Social, né? Pelo E-Social registra-se aquele trabalhador, trabalhadora que trabalha em ambiente doméstico sem fim lucrativo. Então é dona de casa, a pessoa que trabalha para uma família e sem fins lucrativos, a família sem fins lucrativos, né? Em ambiente doméstico. É importante falar, Marcos, que essa proteção não é só para a empregada doméstica, não é só para o segurado, a segurada, também para o patrão, para aquele que contrata a pessoa, porque você está com a pessoa em sua casa, com a carteira assinada, pagando tudo direitinho, ela vai ter direito a se aposentar, ela, se tiver um acidente, vai ter direito ao auxílio, se tiver uma doença, vai ter direito ao auxílio doença, se ficar inválida, vai ter direito à aposentadoria por invalidez, e a gente vê em muitos casos de pessoas que trabalharam a vida inteira numa residência, que não era assinado carteira, que não era registrado, e aí tem uma doença grave, ou ficam idosos, e aí aquela família fica com pena daquela pessoa de demitir, ou de ficar com aquela responsabilidade o resto da vida. E ela tendo a carteira assinada, o governo estará assumindo a responsabilidade para quando essa pessoa precisar de um auxílio-doença, de uma aposentadoria, né, por invalidez, até uma aposentadoria mesmo por idade. Então, é uma proteção para os dois. Então, é importante falar isso. É um custo que a pessoa vai ter, lógico, vai ter que contribuir, mas também estará protegido pela Previdência Social. Então, a proteção da família para proteger também aquele funcionário que muitas vezes a pessoa já está ali no ambiente familiar há muitos anos, né? E aí fica aquela pessoa desamparada se não tiver com a carteira assinada. Então, é um avanço muito grande, né? A Lei Complementar 150, a partir de 2015, e também um avanço, um benefício muito grande para os trabalhadores domésticos que antes trabalhavam sem essa proteção. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Paulo Bacelar. Participando com a gente pelo nosso WhatsApp, o 99273-4353. Professor, tem a pergunta do Márcio Kleber, em Russas. Eu tenho uma filha de 15 anos, a mesma é estudante. Anualmente vamos ao oftalmologista, onde são realizados exames detalhados dos seus olhos. Haja vista ser diagnosticada com baixa visão. Ela não consegue enxergar sem os óculos nada a uma distância superior a 50 centímetros. O especialista relatou que, por conta de sua deficiência, ela tinha direito a receber um benefício. A pergunta, professor Paulo Bacelar, que benefício seria esse e quais caminhos devemos percorrer para que ela possa usufruir do mesmo, professor? Olha, Marcos, primeiro precisa saber se a pessoa é segurada, né? Está contribuindo com a Previdência, trabalha, exerce alguma atividade, está contribuindo para se tornar uma segurada da Previdência Social para poder pedir um auxílio-doença ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez. Se não for segurada da Previdência, aí o benefício que a pessoa pode ter é o BPC. Mas tanto para o auxílio-doença como para o BPC, é necessário, nesse caso, que a gente tenha um laudo médico. Precisa analisar o laudo, né, os atestados médicos, qual é a incapacidade que a pessoa está tendo por conta dessa dificuldade da visão. Então, dependendo do laudo e dependendo da condição de segurado da pessoa, se ela é segurada ou não, a gente aí vai poder indicar qual é o melhor benefício. Professor Paulo Bacelar, ele relata que o Márcio, que a filha dele tem 15 anos. Uma pergunta aqui, uma dúvida, professor. Ela tendo 15 anos e se ela não, obviamente, não estiver contribuindo com o INSS, ele pode usar o INSS do pai ou não? A contribuição ela começa a partir dos 16 anos para o segurado facultativo.
Então, se ela não é aluno aprendiz, ela só pode começar a contribuir a partir dos 16. O aluno aprendiz começa a contribuir a partir dos 14 anos, no mínimo. Então, ela não sendo segurada a Previdência, aí sim, aí tem que ver o laudo médico para solicitar um BPC. E esse laudo médico, a gente vai ver quais são as dificuldades que ela tem no dia a dia. Não é pelo trabalho, porque ela não trabalha, mas no dia a dia da vida dela pessoal, quais são as dificuldades para entender o impedimento de longo prazo que é exigido para o BPC. Mas, por exemplo, professor, ela ou alguma outra situação semelhante, parecida, uma criança, por exemplo, até de uma idade menor do que a dela, não pode usar o cadastro do pai para o benefício, né? Tem que ser o BPC, nesse caso, professor Paulo Bacelar? Exatamente. É a pessoa que tem que ser segurada, não é a família. Ah, entendi. Então, o BPC ele vai levar em conta a renda familiar. Então, no caso aí da renda do pai ou da mãe, isso vai interferir na concessão ou não do benefício, porque vai depender da renda familiar per capita, né? Que é menor, tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Ok, abraço, muito obrigado, Márcio, pela sua participação. O Romeu Pinto, em Fortim, participa com a gente. Tenho 44 anos de idade, 10 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Precisa ter os 15 anos, fechar os 15 anos e 65 anos de idade. A Rafaela Pimentel, em Fortaleza. Professor, sofri um acidente de moto ao qual eu fraturei minha perna e não consegui mais andar do mesmo jeito que antes. Eu posso conseguir algum benefício? Sim. Se ela tem uma sequela por conta desse acidente, ela pode ter direito ao auxílio acidente. Mas ela tinha que ter sido segurada, empregada na época do acidente. Maicon Augusto, em Sobral, professor Paulo Bacelar. Tenho 57 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando eu posso me aposentar? Professor, 57 idade e 12 de contribuição. Continua contribuindo para fechar os 15 e se aposenta aos 65 anos de idade. Aguardar os 65, né, professor? Faltando aí, portanto, 7 anos, viu? Maicon, abraço para você, obrigado. Abraço a todos aí de Sobral. De Calcaia vem a pergunta do Matheus Brilhante. Olá, Matheus, seja bem-vindo. Ele faz a seguinte pergunta: professor, câncer de pele pode ser tratado como uma doença que dê algum tipo de benefício? Vai depender da incapacidade para o trabalho. Todos os benefícios são considerados de acordo com a incapacidade, não é a doença. Então, a doença, se estiver incapacitando para o trabalho, aí ele pode ter direito ao auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez. Agora vem a pergunta de Itaitinga, a Giovana Alves. Tenho 52 anos de idade e nunca contribuí. O que devo fazer para ter uma aposentadoria tranquila? Professor Paulo Bacelar, ela com 52 anos. Ela se aposenta com 15 anos no mínimo. Então, 52 mais 15 dá 67, né? 52 mais 15. Exatamente. 67 anos. Então, está no tempo ainda dela contribuir, né? Ela vai a um VaptVupt ou pelo site do INSS e gera a sua guia de previdência social com o código 1163, que é de 5%, de 11% do salário mínimo, ou se ela não trabalha, né, deve ser dona de casa, ela pode pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, e ela começar a contribuir agora para ela se aposentar aos 67 anos de idade. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção. WhatsApp 859-9273-4353. De Itapiúna, professor Paulo Bacelar, vem a pergunta do Evandro Alves. Sou aposentado e estava sendo roubado pelo INSS desde 2021. O que devo fazer para ter o meu dinheiro de volta, professor Paulo Bacelar? Se for a questão das associações, ele tem a opção de reclamar isso pelo site do INSS, o meu.inss.gov.br. Se ele tiver dificuldade de acessar o site, ele pode ir a uma agência dos Correios, fazer a reclamação, que o INSS irá encaminhar para essa associação, que encaminha a prova que assinou, que fez o contrato. Se ele não assinou o contrato, não tiver contrato apresentado, o INSS irá dar uma opção para o segurado informar se ele concorda ou não com a defesa da associação, e ele coloca que não concorda,
e aí os valores serão devolvidos. Essa é uma opção para ele fazer administrativamente. Ele irá ser devolvido os valores, o governo está dizendo que vai devolver esses valores, mas ele não vai poder entrar com ação de danos morais. Então, se ele quiser pedir esse ressarcimento na justiça, ele não deve assinar esse acordo que é feito administrativamente. Então, ele vai depender se ele aceita receber esse valor pelo governo logo, sem necessidade de entrar com ação judicial, mas sabendo que se numa ação judicial ele poderia solicitar também danos morais, né, que poderia receber um valor a mais. Mas se ele não quiser, ele pode aceitar o acordo administrativamente e receber esse dinheiro pelo governo. Inclusive o governo começou já os pagamentos essa semana, né, professor? Ela é uma opção, né? Não é uma obrigatoriedade do segurado aceitar isso. Então ele pode requerer judicialmente e solicitar aí também um dano moral. E há também quem defenda que ele pode usar o Código de Defesa do Consumidor para receber esse valor em dobro, por conta aí de um contrato que ele não fez, né? É igual aqueles cartões de crédito que a gente recebe em casa, e se houver uma dívida desse cartão de crédito que a gente não solicitou, você pode pedir, já que é uma dívida que você não contraiu, né, está sendo cobrado de uma dívida que você não contraiu, você pode solicitar o valor em dobro. Mas é uma tese que pode ser aceita ou não pelo judiciário. E ainda sobre essa informação do professor Paulo Bacelar, os primeiros ressarcimentos dos valores debitados indevidamente das contas de aposentados e pensionistas do INSS começaram a ser debitados desde a última quinta-feira. Na semana passada foi publicada no Diário Oficial da União uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que abre aí o crédito extraordinário de 3 bilhões e 310 milhões de reais para agilizar a devolução dos recursos sacados de forma irregular por entidades associativas entre março de 2020 e março de 2025. E nós seguimos aqui no nosso encontro nesta manhã, você participando, enviando as suas dúvidas e o professor Paulo Bacelar esclarecendo aqui e respondendo as suas perguntas. De Fortaleza, professor Paulo Bacelar, tem o Fabrício Souza, tenho 33 anos de idade e 10 anos de contribuição. Quando posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Bom, Marcos, então você vê aí que cada vez mais pessoas jovens mandam perguntas se preocupando aí com a sua aposentadoria. Isso é muito bom. Ó, ele tem 10 anos de contribuição. Então ele vai se aposentar no mínimo com 15, já vai ter 15. Só que ele vai ser ainda muito novo. Então o ideal é ele fazer um planejamento previdenciário, contribuir o máximo que ele puder, com o tempo maior que ele puder também, para poder se aposentar com um valor maior, porque até 20 anos ele se aposenta com 60% da média de contribuições. Passou de 20 anos de contribuição, aumenta a média dele, o percentual da média, em 2% para cada ano a mais. Então, quanto mais tempo de contribuição ele tiver, em um valor maior de valor pago por mês, ele poderá ter uma aposentadoria maior no futuro, porque ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. Então, não tem jeito, ele tem até 65 anos de idade para contribuir o valor maior que ele puder e o tempo maior também que ele puder para poder se aposentar, mas só vai se aposentar. Professor Paulo Bacelar, a Larissa Emily, em Maracanaú, participa com a gente. Trabalhei como contratada da prefeitura, mas nunca saí da agricultura. Eu tenho direito à aposentadoria rural, professor Paulo Bacelar. Tenho todas as provas de contribuição. Hoje estou com 56 anos. Olha, o tempo que ela trabalhou com prefeitura não pode ser computado no período rural. Então, concomitante. Se ela trabalhou na prefeitura e trabalhou na roça, esse tempo não vai ser contado. Então você tem que excluir o tempo que você trabalhou na prefeitura e saber se depois que você saiu da prefeitura, que parou de trabalhar na prefeitura, depois até chegar aos 55 anos de idade, se você tiver 15 anos, o período total, depois que saiu da prefeitura, tiver 15 anos de atividade rural, sem prefeitura, aí você tem direito à aposentadoria. Se não tiver os 15 anos do período após a saída da prefeitura, você tem que contar o período antes da prefeitura e o período depois, e aí somar os dois períodos para dar 15 anos para ela poder se aposentar.
Ok, muito obrigado, Larissa, pela participação. A Iris Souza, em Juazeiro do Norte, envia a seguinte pergunta. Tenho 25 anos de contribuição e 57 de idade. Eu preciso ficar pagando até os meus 62 anos para solicitar a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não é. Ela não necessariamente precisa ficar contribuindo até os 62. Ela já tem um tempo mínimo. Mas, dependendo de quanto ela contribuiu, valeria a pena ou não ela ficar contribuindo até os 62 para não perder a média, para não baixar a sua média. Então era bom fazer um cálculo, né, um planejamento previdenciário, para poder ela ter uma certeza, poder saber se vale a pena ela continuar contribuindo ou não. Então é bom ela contratar alguém para fazer o cálculo para ela, fazer esse planejamento previdenciário, para ela poder se aposentar melhor. E também pelo fato de ficar na cobertura aí do INSS até chegar à aposentadoria, né, professor? Perfeitamente. Luana Freitas, em Jaguaruana. Seja bem-vinda, Luana. Tenho quase 32 anos de contribuição, tenho 50 anos de idade. Quando vou me aposentar? Com 62, é mulher, né? É, mulher. 62 anos de idade e tem que ter 15 anos de contribuição. Mesmo com os 32 anos que ela já tem, professor? Já tem os 15, né? Só basta aí a idade agora de 62. Então, ela tem quantos anos de idade hoje? Ela tem 50, hoje faltam 12 anos e ela tem 32 de contribuição. Aí ela vai se aposentar com 44 com 50, de contribuição. Faltando 12 ainda, né? Ela pode ser que ela chegue ao pedágio de 100%. Então, se ela tem 32 hoje, ela teria 27 em 2019? Por aí? Em 2019, 26. 26, vamos dizer 26. Se ela tinha 26, Marco, olha só que notícia boa. Se ela tinha 26 anos de contribuição em 2019, ela faltavam 4 para 30, então ela tem 4 anos de pedágio. Então ela se aposenta com 34 anos de contribuição. Só que ela tem que ter 57 de idade. Ela tem quanto? Ela tem 50 hoje, aí 50. Não vai encaixar, professor. Então ela teria que ter 34 anos de contribuição e no mínimo 57 anos de idade, para ela poder se aposentar. Mas, por exemplo... Então ela pode se aposentar com 57. Com 57. Porque não precisa até os 62. Ok, boa notícia, Luana. 57, vai demorar um pouquinho também, mais 7 anos, mas vai se aposentar com 5 anos antes aí dos 62 de idade, né, professor? Exatamente. Cirlândia Félix participando com a gente em Lavras da Mangabeira. Abraço a todos aí de Lavras da Mangabeira, sempre na audiência do nosso programa. Muito obrigado. Professor Paulo Bacelar, eu tenho artrite reumatoide, sou agricultora, tenho direito a algum auxílio ou aposentadoria? É a pergunta da Cirlândia, professor. Se estiver impedindo ela de trabalhar, ela tem direito tanto ao auxílio-doença ou pode ser que tenha direito também à aposentadoria por invalidez. O que vai dizer isso é o laudo médico. Ela tem que ter um laudo dizendo sobre a sua atividade e a sua doença e o que está impedindo ela de trabalhar. Sua participação no nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Ivna Fonseca em Aquirás. Sou funcionária de uma prefeitura e no extrato do INSS está com um bloqueio. Como se meu dinheiro estivesse bloqueado. O que isso significa? Pelo relato dela, ela continua recebendo, mas é como se tivesse bloqueado, professor. Não, esse bloco que aparece no CNIS é só um indicador, não é que o dinheiro dela esteja bloqueado. Ah, sim. Ele está bloqueado para fazer ajustes, né? Para poder pegar de um mês para o outro, isso não pode. Então ele está bloqueado apenas por isso, mas não é nenhum problema não, é só um indicador, não é para se preocupar. Na data correta vai estar lá, né, professor? Não tem problema nenhum, ele vai ser computado. Maria Fernanda, em Guaraciaba do Norte. Professor, o senhor sabe quantas pessoas têm o BPC em Guaraciaba do Norte? Professor Paulo Bacelar. Não sei. É uma pergunta... não dá para saber, é só mesmo o INSS para saber isso. Maria, obrigado aí pela sua participação, tá bom? O Juliano Flores, em Aracati, participa com a gente. A pergunta do Juliano: tenho 35 anos de contribuição por tempo de serviço e 57 anos de idade. Quanto falta para a minha aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, 35 de contribuição e 57 de idade. Se for pelos pontos, ele tem 87 anos, né? Ele tem
Ele tem, não, mais, professor? 35 mais? 35 mais 57 dá 92, é isso? 92, mesmo assim não dá. Pelo ponto não dá. 35, eu vou entender que ele tinha 30 em 2019? 30 em Não, 2019. 29, né? 29. Faltam 29. 6 anos. Marcos, ele se aposenta daqui a 6 anos, que ele já vai ter 60 de idade e 41 anos de contribuição. Daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos ele implementa o pedágio de 100%. Daqui a 6 anos ele vai estar, então, com 62. 62. Então 3 não precisa anos, chegar 3 aos anos, 65. 3 anos se aposenta antes, né? com anos a menos. Algumas pessoas ainda vão ter direito a essas regras de transição. Pessoas muito jovens, com pouco tempo de contribuição, não vai atingir regra de transição. Mas ele, como faltava 6 anos apenas para chegar aos 35 anos em 2019, aí ele consegue atingir uma regra de transição antes da reforma da Previdência e se aposenta com uma idade menor do que 65 anos. Notícia boa, ô Juliano. Abraço para você, a todos aí de Aracati. Vandenir Mota, em Maracanaú, participa conosco. Tenho 58 anos de idade e 37 anos de contribuição. Eu continuo pagando a Previdência com carteira assinada. Recentemente apareceu 4 hérnias de disco. Isso pode fazer com que eu me aposente mais cedo, professor Paulo Bacelar? Se tiver um laudo médico dizendo que ela não tem mais condições de trabalhar, ela pode se aposentar mais cedo. Ok. Muito obrigado. O Messias Alves, agora, de Beberibe, participa conosco. Minha mãe recebe auxílio doença, ela tem 60 anos. Ela pode pedir a aposentadoria dela ou não, professor? Depende do laudo médico. É o laudo que vai dizer. Se o médico disser que ela não tem mais condição de trabalhar, que ela não tem como se recuperar, que ela não tem como ter uma reabilitação e voltar a trabalhar, aí ela pode se aposentar por invalidez. Edilane Matos, em Pentecoste. Meu pai tem 63 anos de idade e contribuiu mais de 20 anos. Atualmente ele está 5 anos parado. Por conta disso, ele só poderá se aposentar com 65 anos. E por conta dele estar parado há muito tempo, isso pode prejudicar em sua aposentadoria? Na aposentadoria dele, ele vai ter, porque ele já tem 20 anos de contribuição, né? Já atingiu o tempo mínimo. Então, basta ele ter a idade. Mas ele pode sofrer algum problema até completar a idade, 65, e ele não estará mais na condição de segurado. Então, se ele precisar de um auxílio-doença, ficar inválido, ele terá que ser segurado na data da doença para poder ele ter direito a um benefício. Então, é melhor que ele volte a contribuir, pelo menos com 6 meses, direto, e depois fique pagando uma contribuição por ano para poder manter a sua condição de segurado até chegar aos 65. Professor Paulo Bacelar, ele tem o pai da Edilane, ele tem 63 anos de idade. Aí ele paga 6 meses e depois ele chega a completar os 65 ou não? Ele paga 6 meses e paga mais uma quando chegar aos 64 anos. Certo. Aí para manter até os 65. Aí vai até os 65, né? Ok, abraço, muito obrigado, Edilane, obrigado pela participação. Herbert Coelho, em Camusim, eu completo 59 anos e contribuo desde outubro de 1993, variando entre CLT e estatutário. Eu tenho direito a alguma regra de transição ou terei que esperar os 65 anos para a minha aposentadoria? Pergunta, professor, do Herbert Coelho. Pode repetir os dados? Ele tem 59 anos, contribui desde outubro de 1993, variando entre CLT e estatutário, professor. Então tem quanto tempo? 93? 93... Das 29... 31 anos, né? 32. 32 anos. 32 de contribuição. Então, se ele tem 32 de contribuição, ele tinha... 32, ele tinha 24 em 2019. Não, 26. Ele tinha 26 anos em 2019. 26 para 35 dão 9 anos. Então, são 9 anos de pedágio. Então, ele tem que ter 35 mais 9. Então, ele tem 33, né? 33, faltou ainda 11. Ele tem quantos anos de idade? Então, ele tinha, se ele tem 59 anos de idade, mais 11, contribuindo, né? Sem parar. Ele vai se aposentar com 59 mais 1 dá 60.
Não, ele não precisa mais. 59 anos ele não vai atingir regra de transição. Porque ele teria que ter 69 anos de contribuição para atingir regra de transição de 100%. Então ele vai atingir os 65 anos de idade antes. Então ele não tem direito a nenhuma regra de transição, só vai se aposentar por isso. Professor Paulo Bacelar tem a pergunta agora do meu xará, o Marcos Antônio, em Coreaú. Quem trabalha como vigia tem direito à aposentadoria especial, professor? Tem direito à aposentadoria especial. Agora, o INSS só reconhece o vigilante armado. Então, se ele não for armado, possivelmente irá para a justiça, né, para reconhecer o tempo armado, e esse processo vai ficar suspenso, parado, até que o STF decida, que esse tema está suspenso no STF, para que o STF possa decidir e julgar em lote, ou seja, julgar para todo mundo se tem direito ou não à aposentadoria especial. Você faz tempo que está em julgamento isso, Faz né? Em tempo que está discussão, né, suspenso. professor? É mais de 5 anos suspenso. José Cláudio, em Calcaia. Tenho 51 anos de idade, são 30 anos de contribuição. Faltam quantos anos para a minha aposentadoria? Professor, 51 de idade e 30 anos de contribuição. É mulher, né? É homem, o José Cláudio. Pronto, esse caso vai parecer com aquele outro, né? Então, se ele tem 31, Ele tem 30 anos de contribuição, 51 de idade. Tô lendo aqui. 30 anos de contribuição. Ele tinha, então, vamos botar 24 anos em 2019. Exato. Então, são 6 anos para 30... São 24. São 6 com 5, 11. São 11 anos para 35 anos em 2019. Então, ele tem que ter um pedágio de 11 anos. De 11 anos. É 35 Aí mais ele vai 11. chegar nos 62. Então, ele tem quantos ele tem anos? 51 hoje e vai completar com Não, 62. mas ele tem quantos anos de contribuição? Ele tem 30 anos. 30. Então, 35 é 30 mais 5, são 5 mais 11, são 16 anos. Ah, 16 anos. Daqui então. a 16 anos ele se aposenta. Então, se ele tem 50 aí, Ele tem 51. 51 mais 16, Ele vai completar os 65 antes, professor. 51 Ele tem 51. mais 10, 61. Não, mais com 16, 6, dá 60 e... 7. 67. Então, regra de transição já era. Então, 60, Pois é. ele vai atingir, ele vai precisar ter 67 anos e contribuir esse tempo todo até lá. Aí ele vai se aposentar com vai 65, atingir os 65 antes. Então, ele vai poder se aposentar com 65 e sem regra de transição. Ao invés de aguardar os 16, ele já vai completar daqui a 14 anos a idade, né? Perfeitamente. Já se aposenta. Nájila, participa conosco, um abraço, muito obrigado. Nájila, pago simples, tenho 50 anos e 15 anos de contribuição. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Marcos, eu estou conseguindo pegar. Quanto tempo? A Nájila, ela tem 50 anos e 15 de contribuição, professor. Então é 62 de idade. Aí não tem o que fazer. Ela tem que esperar contribuir até os 62 anos de idade. Todas essas pessoas, Marcos, que eu estou falando, Sim. A gente, lógico, que fala de acordo com a informação que está sendo informada, né? O dado que está sendo informado pelo segurado. Mas é sempre bom que a pessoa sempre vá a um especialista para realmente contar o tempo, ver realmente qual é o tempo exato que tem, porque existem muitos indicadores no cadastro, alguns períodos que não são computados. Então precisa ter essa análise de um especialista e fazer o planejamento previdenciário antes de requerer o benefício. Participe conosco pelo WhatsApp 85992734353. Você participa enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a nossa produção. A Luzia Eduardo em Ocara, professor Paulo Bacelar. Recebo o benefício pelo BPC. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para transformar em uma aposentadoria por invalidez. Não tem como. Ela teria que estar inválida na data em que ela era segurada na Previdência. Então, se ela já está com a deficiência da invalidez,
ela teria que estar como segurada quando requerer o BPC. Então, se ela teve direito ao BPC, é porque ela não era segurada da Previdência, então não tem como transformar. A não ser que ela volte a contribuir, quem tem BPC pode contribuir como facultativo e tenha uma invalidez posterior ao início das contribuições, né? Tem que ficar inválido total mesmo, porque o BPC não é para inválido, é para deficiente. Então é diferente da aposentadoria por invalidez. Então ela poderia voltar a contribuir como segurado facultativo e caso lá na frente tenha uma invalidez total e permanente, aí ela tem direito a um benefício de aposentadoria por invalidez. Agora tem a pergunta que vem de Olinda. O Matias pergunta o seguinte: gostaria de saber, contribuí 1 ano no Brasil em 2013 e depois contribuí por 10 anos em Portugal. Depois voltei para o Brasil, estou sem trabalhar. Como eu faço para colocar os meus descontos que fiz em Portugal para o INSS? Quando eu me aposentar, tenho 42 anos, vou receber só um salário mínimo? Ou porque trabalhei em Portugal e contribuí para um salário mínimo em Portugal, vou ter um salário maior, uma vez que lá o valor é maior, o salário mínimo, o valor, obviamente, maior do que o valor do salário mínimo aqui do Brasil. Professor Paulo Bacelar, nesse caso, interessante a pergunta, né, professor? Hã? Interessante essa pergunta. É, muito interessante, mas olha só, Marcos, para você também entender. É possível ter um aproveitamento de um tempo trabalhado em um país para se aposentar no Brasil. É possível. A gente chama isso de acordos internacionais. Então, não são todos os países, né? Existe uma lista de países que têm acordo internacional com o Brasil para aproveitamento do tempo de contribuição de um país para o outro. Então, Japão, Estados Unidos, Itália, Portugal. Não são todos os países, né? Alguns países têm esse acordo. Porém, Marcos, não é trazido para o país, para o Brasil, os valores pagos, as remunerações, os salários de contribuição. Entendi. Ela é só migra para o Brasil, para se aposentar no Brasil, para contar para a aposentadoria o tempo de contribuição. Então, ela vai poder utilizar o tempo de contribuição pago lá em Portugal, mas não os salários. Então, o valor que vai ser considerado aqui é o valor do salário mínimo do Brasil e não o salário mínimo de Portugal. É interessante, professor Paulo Bacelar, né? Talvez muitas pessoas não saibam disso, né? Então, ok, tá explicado aí. Então, migra somente, só traz para o Brasil o tempo. Exatamente. Aí ela vai ter que fazer o requerimento normal, né? Como outro qualquer, e vai ter que peticionar no requerimento, dizendo que quer aproveitar o tempo de Portugal e mostrar aí a certidão desse tempo que ela quer que traga do país. Aí o INSS irá encaminhar para uma agência específica de aposentadoria de acordo internacional, que não são todas as agências que trabalham com isso. É uma agência específica. Então, dependendo do país, é uma agência em uma cidade do Brasil. Por exemplo, se eu não me engano, Portugal, ele é tratado em Recife. Então, ela dá entrada, por exemplo, daria entrada aqui em Fortaleza, o benefício iria ser encaminhado para Recife para ser analisado lá por uma agência especializada em acordo internacional. Então, dependendo do país, ele vai ser encaminhado para essa agência específica. Agora, só para a orientação, professor Paulo Bacelar, o Matias, portanto, ele tem 1 ano de contribuição no Brasil e 10 anos em Portugal, somando aí 11. Faltam 4 anos para o 15 no mínimo, é isso? Exatamente. Mas só que aí ele vai ter que aguardar os 65. Ele tem 42 hoje, Perfeito. Só aos 65, né? Exatamente. Ok, muito obrigado pela participação, Matias. Ivan, participando conosco, atualmente estou com 63 anos, 4 meses e 6 dias de idade. Eu já tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Quantos anos? Ele tem 63 anos e 4 meses. E quanto de contribuição? Ele não colocou aqui contribuição, obviamente deve ter já a contribuição mínima, ele né? ainda não tem direito à aposentadoria, ele precisaria ter 15 anos de idade, 65 anos de idade, ainda tem 63,
precisaria de mais 2 e ter 15 anos de contribuição. Então, mesmo que ele já tivesse 15 anos de contribuição, ele ainda não teria a idade mínima de 65. Mas já tá bem pertinho, né, Ivan? Tá bem pertinho, passa rápido, Ivan. Abraço pra você, muito obrigado. A Cícera, em Lavras da Mangabeira, participando conosco. Tenho 45 anos de idade, 16 anos de concurso. Desses 5 anos, eu estou na saúde. Com quantos anos eu estarei me aposentando? Professor Paulo Bacelar. Olha, ele tem que ter... Ela, no caso, a Cícera. Ela teria que ter 25 anos de atividade especial e 60 anos de idade para poder se aposentar com a atividade de saúde, né? Com a insalubridade, com o PPP, para ser comprovado esse tempo especial. 25 de contribuição e 60 de idade. Professor Paulo Bacelar, tem um complemento aqui da pergunta dela. É o seguinte, se eu quiser pagar o INSS como técnica de enfermagem, eu posso me aposentar com 2 benefícios, sendo um por tempo de serviço e outro pela minha profissão particular, professor Paulo Bacelar? Não, só se aposenta com 2 benefícios se ela for do regime próprio. Né? Se ela é técnica de enfermagem do estado, do município, e é técnica de enfermagem de um hospital particular, aí ela realmente vai ter 2 aposentadorias, porque uma é do regime próprio e outra é do regime... Professor Paulo Bacelar, abrindo esse bloco agora com pergunta que vem de Capistrano. Maria de Jesus. Olá, Maria, seja bem-vinda. Pago o Sindicato Rural há 26 anos, trabalho como técnica de enfermagem por cooperativa. Há 5 anos eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar como agricultora, sem problema. Professor Paulo Bacelar. Ela é cooperativa? Ela paga o sindicato há 26 anos. E ela trabalha como técnica de enfermagem por cooperativa. Ela está trabalhando uma atividade urbana, né? Se ela estiver contribuindo com a Previdência por ser técnica de enfermagem, ela está na atividade urbana, então não vai se aposentar com a agricultura, vai se aposentar pelo INSS, uma aposentadoria que tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Mas mesmo, por exemplo, ela exercendo essa atividade na área rural, mesmo assim... Não, porque todos 2 são concomitantes. Certo. Se forem concomitantes, só dá direito à aposentadoria urbana. Ok, um abraço para você, Maria, muito obrigado pela sua participação. Oi, professor. A aposentadoria rural, ela precisa ser exclusivamente rural. Só para deixar bem claro. Exclusivamente rural. Então tem que ter os 15 anos exclusivamente rural. Se somar o tempo rural com o urbano, aí se aposenta com a aposentadoria híbrida, mas não pode ser concomitante. Pode ser em momentos diferentes, mas vai para a idade urbana, 62 anos de idade a mulher, 65 anos de idade o homem. Mas para se aposentar na atividade rural, precisa ter 15 anos exclusivamente rural, aí a mulher se aposenta aos 55 e o homem aos 60 anos de idade. Para exemplo, professor Paulo Bacelar, se eu começo a trabalhar na área rural e ao mesmo tempo trabalho na área, tenho um registro em carteira e, por exemplo, eu tenho 10 anos de registro em carteira e já tenho 15 anos na atividade rural. Como eu tenho o registro em carteira, eu não posso me aposentar com o tempo rural, eu tenho que aguardar os 15 de carteira, é isso? Exatamente. Ok. Agora poderia somar o tempo rural se foi antes do trabalho urbano, de carteira. Somar para dar os 15, mas vai se aposentar com 65. Ok. O José Carlos do Crato participa conosco. Eu recebi a BPC por doença epilética durante os anos de 2015 e 2019. Aí no recadastramento fui cortado. Neste ano eu descobri que estavam recebendo por mim, desde 2019 até hoje. O que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? Caso complicado aí do José Carlos, né? Ele tem o quê? Professor, ele recebia o BPC por doença epilética. Aí ele ficou recebendo de 2015 e até 2019. Em 2019 ele fez o recadastramento e ele foi cortado. Aí ele descobriu neste ano que estavam recebendo por ele desde 2019. É difícil, né? Aí teria que informar para o INSS para acessar esse benefício e ele requerer novamente. Aí é um golpe, né, professor? Aí ele tem que chamar a polícia, fazer um BO para poder tirar tudo no nome dele e ele poder requerer novamente com outros documentos, outros atestados e poder requerer novamente.
Gonzaga Barbosa, em Pentecoste. Me aposentei na época da mudança da lei de enfermagem e que perderia o tempo de serviço de 25 anos. Quando me aposentei, tive que optar por uma aposentadoria de um salário mínimo, que na época eu me aposentava com 1,5 salário. Eu fui informado na época que não poderia mais reclamar na justiça esse reajuste. Pergunta dele, professor Paulo Bacelar, pedindo aí ajuda para entender essa regra aí, professor. Não, reajuste é o reajuste anual do governo, ele não tem direito a requerer uma revisão por conta de reajuste, porque ele é baseado no reajuste específico para o benefício. E muitas vezes a pessoa compara com o reajuste do salário mínimo, que pode ser maior. Então ele não é vinculado ao salário mínimo, então ele pode ter um reajuste menor para o benefício em relação ao salário mínimo. Você pode participar, dá tempo ainda. O nosso WhatsApp 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, mais uma pergunta que chega aqui para o nosso programa, na nossa produção. O Márcio, em Ubajara, participando conosco. Eu gostaria de saber o que posso fazer, porque fiz a solicitação de ressarcimento de desconto indevido do INSS em maio da minha mãe. E até agora ainda está em análise, sendo que o prazo para a associação era de 15 dias. Para a resposta. E ainda continua em análise desde maio, professor Paulo Bacelar. É estranho, porque os benefícios estão sendo já na fase de aceite ou não da defesa das associações, né? Então eu sugiro que ela procure um advogado para poder fazer esse requerimento judicialmente. Mais uma pergunta no nosso programa, a Ana Cristina, do Rio de Janeiro. Alô, Ana, abraço para você, a todos os nossos amigos cariocas na sintonia do nosso programa. Eu tenho pressão alta e tenho problema no coração, eu tomo vários remédios, no total são 8, e principalmente tomo a injeção de Bezentacil de 21 em 21 dias para a febre reumática, para o resto da vida. Eu queria saber se com o laudo médico eu tenho direito à minha aposentadoria. Tenho hoje 54 anos de idade. A Ana Cristina, do Rio de Janeiro, professor. Bom, Marco, primeiro precisa saber se ela é segurada ou não da Previdência, né? E se o laudo ele vai dar a ela uma incapacidade para o trabalho permanente por conta desse problema que ela tem, que ela precisa tomar remédio a vida inteira. Mas precisa saber no laudo se ela tem condições de trabalhar. Porque se ela não tem condições de trabalhar, ela pode dar entrada no auxílio-doença ou até numa aposentadoria por invalidez, sendo segurada da Previdência. Não sendo, ela vai partir para a análise do BPC, que não é uma deficiência para o trabalho, não é uma invalidez para o trabalho, é uma deficiência para a vida em geral. Então ela pode ter um impedimento de longo prazo, ser considerado um impedimento de longo prazo pelo laudo, e também ela tem que ver se ela tem uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Então ela precisa ter essas duas análises para saber se ela é segurada ou não da Previdência. A participação agora da Raimunda em Camusim. Meu esposo é pescador, ele pagava colônia, ele adoeceu em 2017 e colocou os papéis como auxílio negado por anos. Recorremos novamente e agora, no dia 4 de julho, a gente recebeu outra negativa, mesmo com trabalho de advogados. A justiça deu a aposentadoria, mas o INSS negou. De lá para cá, a gente não pagou mais a colônia e o advogado diz que não precisaria mais pagar. Eu gostaria de saber se ele voltar a pagar a colônia, ele poderá se aposentar. Ele tem 15 anos de contribuição e 61 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Não, ele tem que trabalhar, não é pagar para a colônia. O pagamento para a colônia não dá direito a nada. O que dá direito é ele trabalhar na pesca ou na agricultura, né? Então, se ele estiver contribuindo, mas não estiver exercendo atividade, ele não vai ter como comprovar que ele é um trabalhador, e aí por isso que pode ser que não tenha tido direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, mas engraçado aqui tem o relato que a justiça concedeu a aposentadoria. Não, ele deve ter dito que a justiça concedeu, mas o INSS deve ter recorrido. Né? Entendi. Porque o INSS não pode negar, né? Se a justiça dá, o INSS é obrigado a cumprir. Sim. Então o INSS pode ter recorrido dessa decisão.
Andréia Rodrigues, em São Benedito. Se uma pessoa foi diagnosticada com lúpus, artrose, fibromialgia e escoliose, ela tem direito a benefício do INSS? Tem direito, ela precisa ter o laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho, porque tudo isso vai depender da atividade que a pessoa exerce para saber se ela está incapaz ou não. Marciele em Russas, tenho 23 anos de contribuição como CLT, 44 anos de idade. Com quantos anos eu irei me aposentar? Professor Paulo Bacelar. 62 de idade, mano, não tem como. Aí não tem regra de transição. 62, ela vai né, ter professor? que ter 62 anos de idade. A não ser, a única forma dela não precisar de 62 anos de idade é ela completar 30 anos e somar a idade dela em algum período da vida e ela atingir 100 pontos, porque a pontuação ela é fixa aos 100 pontos da mulher e aos 105 do homem. Então, se ela, antes de completar os 62 de idade, ela conseguir atingir 100 pontos, contando 30 anos de contribuição ou mais, pelo menos 30 ou mais, somado com a idade der 100 pontos, ela pode se aposentar antes de 62. Ok, um abraço para você, obrigado, Marciele. Tereza Batista em Várzea Alegre, professor Paulo Bacelar. Tenho 26 anos de contribuição e 380 de carência. Quando vou me aposentar? Eu tenho um filho que recebe BPC porque ele é autista. Ele tem um retardo e tem também TDAH. Isso impede de eu ter a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Não, primeiro que ela só vai ter direito à aposentadoria aos 62. 62. De idade. E segundo que não impede a aposentadoria dela, o BPC. Agora o contrário pode acontecer. A aposentadoria dela pode gerar a cessação do BPC do filho, porque a aposentadoria vai gerar uma renda familiar maior do que tinha quando ela não era aposentada. Aí o filho dela pode ficar sem o BPC, dependendo do número de pessoas na casa, é isso? Dependendo do número de pessoas. Então essa renda da aposentadoria será contado no cálculo da renda familiar per capita, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo, tem que ser menor ou igual. Pergunta que vem de Itapipoca, Márcio, abraço, seja bem-vindo, Márcio. Tenho 47 anos de idade, comecei a trabalhar em 98. Trabalho com linhas de alta tensão. Eu gostaria de saber se eu já posso dar entrada na aposentadoria especial ou eu tenho que esperar a idade, professor Paulo Bacelar. Precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ok, obrigado, Márcio. Erondi, em Caririaçu. Perdi a visão de um olho, tenho dificuldade para trabalhar. Eu tenho direito ao auxílio, sou agricultor. Não sei, aí depende, tem que ter que ver o laudo médico, porque ele pode continuar trabalhando com um olho, né? Ele vai ter uma deficiência, mas não uma incapacidade para o trabalho. Aí depende do laudo médico. Amarílio, em Horizonte, professor Paulo Bacelar, ganhava 1,5 salário como pedreiro. Eu consegui me aposentar, mas só recebo 1 salário. Ele está querendo saber o porquê, professor Paulo Bacelar. Porque os reajustes chegaram a um valor menor do que o reajuste do salário mínimo. Por isso que o benefício ele fica menor do que o salário mínimo. Mas ele não é reajustado com o mesmo índice do salário mínimo. É um reajuste menor. Então, de acordo com os anos, ele vai diminuindo. Com o passar do tempo vai... Com o passar do tempo vai se aproximando do salário mínimo. A grana vai encurtando, né, professor? É. Marcos, em Coreaú, sou vigia, tenho direito à aposentadoria especial? Depende. Se for armado, o INSS considera especial, ele se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se não for armado, o INSS não vai considerar, ele vai ter que ir para a justiça e o processo vai ficar suspenso até que o STF decida sobre esse tema. Professor Paulo Bacelar, agora de Juazeiro do Norte, a pergunta do Assis Paiva. Fui no INSS da minha cidade e uma funcionária me informou que se eu pagasse uns 4 anos para completar 15 anos, eu me aposentava. Ela fez as contas dos anos 2004 até 2007 e quer um total de quase R$14 mil. Dei entrada e o INSS negou. Estou aguardando o resultado. Já fazem 14 meses. Me dê uma luz, professor Paulo Bacelar, na pergunta do Assis Paiva. Não, esse processo ele não vai ser concedido. O INSS não considera mais esse tempo em atraso para carência para aposentadoria por idade.
Então, se o servidor informou errado, ele não se atualizou com as regras novas da aposentadoria. Você não pode pagar período em atraso após perda de qualidade segurada. Então, ele não vai contar para a aposentadoria dela o valor que ela pagou. Professor Paulo Bacelar, agradeço demais, mais uma vez, a sua gentileza, você aqui respondendo as perguntas dos nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado pela participação, professor. Obrigado a você, Marcos, obrigado a todos os ouvintes, todas as pessoas que nos chamaram para tirar foto, para conhecer, falando que a família ouve o programa todos os sábados. Então é uma honra e um prazer muito grande de estar informando as pessoas, um feedback muito interessante, dizendo que essas informações são muito importantes para eles. Então, eu deixo aqui meu agradecimento e que a gente continue aí trabalhando, fazendo o nosso papel, que é informar a população sobre os seus direitos. Muito obrigado e até o próximo sábado. Grande abraço, boa semana a todos, até o próximo programa. Tchau, pessoal!